Salve nerds! Meu nome é Zack e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do novo quadro aqui do Nerd Gakure, que se chama Távola Nerd. No vídeo de hoje, temos a primeira parte da gravação que fizemos com o Diogo do canal Como do Nerd, uma discussão muito legal sobre o primeiro episódio de Loki e sobre o universo Marvel em geral. Divirta-se! Eu tô aqui hoje representando a página da Cômodo Nerd, né? A gente tem YouTube, Instagram, e aí a gente faz basicamente uma agenda do entretenimento, né? Tudo que é novidade, análise, a gente sempre tá postando lá. Jogos, filmes, séries. Temos vários, acho que 5 pessoas hoje que apresentam conteúdos diferentes. Animes, jogos, cada um é com uma pessoa. Vai estar na descrição, galera. Ó, rapidão, vocês se inscrevem no nosso Sim. canal, se inscrevem no canal do Cômodo Nerd no Instagram. Segue ele no Rapidão, 2 minutos. Instagram, os conteúdos dele no Instagram são bem divertidos, eu já deixei o follow lá antes. Mas e aí, Diogo, o que tu achou do seriado, cara? Qual a tua primeira impressão do episódio? Cara, quando eu assisti, assim, da primeira vez eu fiquei meio confuso. Eu fiquei, tá, o que será que tá acontecendo aqui? Aí depois eu assisti a segunda vez com outro colega meu, porque aí a gente fez para escrever a análise, aí eu fui assistir com mais atenção. Aí assim, o Loki, eu pensei de início e tudo bem, vai ser o Loki do 2012 ali, né? Vai ser aquele Loki chatão que a gente sabe que quer o domínio de tudo. E aí, ao decorrer do episódio, quando ele teve todo aquele processo, né? Que ele teve as provações dele, que ele viu a mãe dele morrer, ele fingiu a morte dele, ele viu o pai dele morrer depois e enfrentou a própria irmã. E aí, ele passou por tudo isso, só que ali em 10 minutos, só que aí ele passou de novo pelo mesmo processo. E aí ele acabou que ele se tornou aquele Loki que a gente conhecia, né? Eu não sei se na mesma intensidade, eu acho que claramente não, porque ele tinha que sentir, né, na pele para poder ser, mas eu acredito que vai ser um Loki parecido, então vai ser legal mesmo assim. Eu tava com muito medo desse Loki de 2012 ser levado adiante, porque seria bem estranho esse Loki chatão assim continuar na série e no MCU. Então tu acha que ele vai realmente se transformar no Loki que a gente já conhecia dos cinemas, cara? Eu não enxergo desse jeito. Eu acho que ele ainda tem. Porque, tipo assim, o Loki dos cinemas que a gente viu o arco dele inteiro se fechar no final do Vingadores, lá do. Quando o Thanos mata ele. Ele é um Loki que ele passou por muita coisa e ele teve o arco de redenção. Esse Loki do seriado, ele não é um Loki que teve sua redenção. Ele é um Loki quebrado. Por que ele é um Loki quebrado? Porque no momento que ele vê o destino dele, que o destino dele era literalmente ser um vilão para poder trazer o melhor em outras pessoas e no final ele morrer, que na cabeça dele pode ser por nada, porque ele não atingiu nenhum dos objetivos dele, ele literalmente se quebra. Quando ele vira uma pessoa quebrada, ele fica tipo: nada da minha vida, da minha existência faz sentido. Mas tudo que esses caras aqui estão me mostrando pode me levar a alguma coisa, pode me trazer algum poder. Então por isso que acredito eu que no final do episódio ele vai pra esse lado. Mas eu acho que ele tá bem diferente do Loki que a gente viu nos cinemas no arco de redenção. O que tu acha, Mas, Felipe? mas teoricamente, por exemplo, como é dito na série, as coisas são para acontecer da forma que são para acontecer. Se o Loki, que começou sendo aquele Loki e terminou tendo a sua redenção, sendo amado por muitos, eu acho que se era para acontecer daquela forma, em algum momento ele vai se transformar no mesmo Loki que foi antes dele morrer, entendeu? É o Sim. destino, Até cara. porque, até porque ele vai caçar ele mesmo agora, né? Justamente. É. E outra coisa aí, enquanto você estava falando, é que o nome do episódio, e ele fala várias vezes durante o episódio, que ele fala assim, que propósito glorioso, né? Sim. Poxa, isso aí, ele repetiu tantas vezes isso aí, cara. Primeiro foi no sentido, né? Na primeira vez que ele falou, ele tava lá ele tinha acabado de pegar o Tesseract, e aí levantou lá na areia no deserto e falou, eu tenho um propósito glorioso. Aí ele falou de um jeito, assim, como se ele fosse realmente ser o rei. Aí depois ele falou de novo, já no finalzinho do episódio, depois que ele viu a morte dele, e ele já falou num sentido diferente, né?
Sim, ele como falou no abatido, né? sentido. Ele falou no sentido de, tipo, quase como um sarcasmo. Ele viu o resto da vida dele, tipo, porra, que propósito glorioso, tipo, dá em nada. Cara, mas eu tenho uma pergunta pra vocês, baseado numa coisa que o Felipe falou. Ele ser preso e ser recrutado pelo Morbius poderia ser algo que já foi predestinado? Inclusive o fato dele ser preso? Cara, tipo, se fosse pra acontecer, o Loki não teria sido preso, entendeu? Por exemplo, é como disseram basicamente o episódio inteiro. é, Se vai acontecer, é tipo quando os Vingadores, quando o Loki falou, os Vingadores mexeram na linha do tempo, não sei o quê, porque eles não foram pegos, era porque era para acontecer, entendeu? Tipo, Sim. ali foi totalmente um acidente, e esse acidente gerou que o Loki foi preso, e aí essa consequência fez com que acontecesse como acabou o primeiro episódio, ele sabendo que tem que, entre aspas, caçar ele mesmo, né? Minha opinião, né? Eu concordo com o Felipe, porque o Felipe falou ali naquela hora que o Loki, ele, a linha do tempo dele é, foi predestinada, tudo certo. Só que eu acho que não, cara, porque no momento que ele tocou no Tesseract ali e ele desapareceu, ele criou aquela linha alternativa dentro da outra linha do tempo, que já era alternativa por causa dos Vingadores. E aí ele, eu acho que ele criou várias realidades ali ao mesmo tempo, e inclusive ele pode ter criado essa outra versão dele que está por aí dando umas voltas no multiverso, né? Que a gente viu no final do episódio pegando aquele resetador de tempo. E aí pode ser outra versão dele, inclusive pode ser a versão dele mulher, né? A Lady Locke. E inclusive o agente Mobius, ele fala uma frase relacionada a isso, a predestinação, só que os Guardiões do Tempo lá é quem mandam nisso. Só que aí quem seriam é, como seria a relação desses Guardiões do Tempo com o Kang e o Conquistador, né, que tá chegando por aí, que já foi confirmado que vai aparecer. Como será que eles lidam quando alguma coisa sai do lugar? Algo desse tipo assim. Então eu concordo com o Felipe, eu acho que não foi predestinado o Loki fazer isso. A pergunta certa seria: os Guardiões do Tempo realmente existem? Ou os Guardiões do Tempo são tipo os Eternos, que eles estão ali, mas eles não podem fazer nada? Pode ser isso, até porque eles dizem lá que a juíza diz, né, que eles estão ocupados com outra coisa. Então, Sim. Não, mas no caso a criação da TVE já é a ação deles de fazer alguma coisa. Porque, por exemplo, os funcionários da TVE, eles não são gente que, tipo, o cara fez um concurso, passou e vai trabalhar lá, tá entendendo? Ela é basicamente uma realidade alternativa onde todo mundo que trabalha lá é basicamente clone. São pessoas. Tem um cachorrinho ali atrás que fofo. São clones, tipo. Isso é bem explicado naquela cena que o Loki chega pra poder ameaçar o carinha lá da mesa. Ele fala, tipo, eu vou te Eu estripar vou como um te, peixe. E eu o vou cara te fatiar igual um peixe. chega e fala, o que é um peixe? Como assim você não sabe o que é um peixe? Tipo, eu passei minha vida toda aqui. Então, tipo, eles estão lá pra poder olhar a linha do tempo e a criação da TV é já algo que, tipo assim, pra poder manter em ordem. Talvez eles estejam fazendo algo ainda maior, né? Tipo, que ainda não foi dito. Inclusive, eu quero trazer um assunto referente a isso, a essas linhas do tempo. Porque, tipo, a gente sabe que o universo da Marvel, o universo cinematográfico, se passa na Terra 19999, um negócio assim. No seriado do Loki, quando ele tá vendo a fita da vida dele, no finalzinho, quando a fita tá terminando de passar, a galera conseguiu pegar no momento certo em que tá escrito na fita Earth, que é Terra 616, que é a Terra principal dos quadrinhos. Que tipo de ligação teria isso? Até porque a história de que teve aquela guerra dos multiversos que resultou naquela linha já remete diretamente a Guerras Secretas. Então, que tipo de referência eles podem estar querendo trazer pro universo cinematográfico agora? Porque o filme do Doutor Estranho vai ser o Multiverso da Loucura, sendo que no seriado do Loki fica implícito de que não existe mais um multiverso. A não ser que alguma coisa muito louca vá acontecer aí na frente. Mas, por exemplo, a suposta Lady Locke, à medida que ela impede que os agentes do tempo resetem os Nexus, ao mesmo tempo, quando você vê lá na tela, tem 14 ramificações. Ou seja, e
nessas ramificações tem a linha central e tem as linhas vermelhas, um em cima e um embaixo, onde o Nexo eles não podem encostar, porque ali é o limite para acontecer alguma coisa que a gente não sabe ainda. Ou seja, a linha do tempo que ela tá formando começa no início aqui e tem algumas pequenas no finalzinho. Será que ela não está tentando criar alguma espécie de multiverso ou tentando reiniciar aquela batalha que, a, que explicaram que os multiversos lutavam entre si para poder tentar ver quem era o principal e etc. Inclusive, eu acho que isso tem muita relação com a chegada do Kang, o Conquistador, né? Porque o Sim. objetivo de vida dele é basicamente dominar todas as linhas temporais. E aí ele vai ser apresentado lá em 2023 no filme do Homem-Formiga. E eu acho que vai ter alguma relação muito forte com isso. E também, bem no comecinho do episódio, a gente conseguiu ver um Skrull lá, né? Para um Sim. Skrull estar ali na TVA, provavelmente ele estava brincando com alguma coisa da linha do tempo, né? É, talvez. É, muito provavelmente. E teve aquele carinha também, foi obliterado. É, aquele carinha, vocês sabem quem ele é? Eu considerei ele como um NPC para poder mostrar o que é que, né? Só tinha ele e o Loki, né? Então para poder apresentar o que seria parte da TVA para o público. Mas em si eu não pesquisei. Normalmente a gente focou no Screw, né? É, pode ter algum easter egg legal, porque ele fala que o pai dele é dono de uma empresa, alguma coisa assim, né? Aí pode ter algum easter egg legal por trás disso também. Sim, é cheio de easter egg. Tem uma galera que disse que viu a gente Carter lá, Ah, viram. sim, eu percebi, eu Tu achei bem viu? parecido mesmo. Tu achou parecido também? Achei. O que levaria ela a estar ali? Ah, com certeza, se levou ela, deveria com certeza levar o Capitão América também. Só que o Mas Capitão América, ele apareceu de novo depois. aonde? Então, se ele fosse preso, ele não. Ele apareceu de novo depois em Ultimato. Por exemplo, ele passou a Ah, vida sim. inteira com ela e depois apareceu de novo. Então, se ele tivesse sido preso, provavelmente ele não ia aparecer ali. É, porque, tipo, ele passou a vida toda com ela, depois ele viajou pra outra linha do tempo. De novo. Porque a linha do tempo que ele voltou pro passado da Carter não é a mesma linha do tempo em que eles estavam que tinham derrotado o Thanos. Então ele envelheceu em outra linha temporal e depois voltou. E assim termina a primeira parte dessa série de vídeos. Fiquem ligados para as continuações. E para isso, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe aquele like que ajuda muito. Deixe também um comentário dizendo o que achou falando suas teorias para o seriado. Obrigado por assistir e até a próxima.